Você já acordou de um sonho sentindo que havia visto algo antes que realmente aconteceu? Ou teve a sensação de que, em algum nível, seus sonhos estavam conectados a outras pessoas, a eventos que se desenrolavam no mundo, ou até mesmo a uma dimensão além do que podemos compreender? Imagine por um instante que seus sonhos não sejam apenas reflexos do dia a dia, nem apenas símbolos individuais, mas uma conexão direta com algo maior, um canal silencioso que liga sua mente ao coletivo e ao universo. Na parte 1, descobrimos que sonhos podem ser compartilhados e carregam mensagens universais. Na parte 2, aprendemos a reconhecer padrões, decodificar símbolos e perceber a linguagem secreta que a noite utiliza para falar conosco. Agora, na parte 3, vamos além. Exploraremos os sonhos como uma ponte cósmica, capazes de antecipar o futuro, anunciar mudanças coletivas e revelar experiências místicas que transcendem a mente individual. Sonhos precognitivos, visões coletivas, experiências espirituais profundas e relatos de encontros oníricos compartilhados sugerem que o que acontece enquanto dormimos não se limita a nós mesmos. Cada sonho pode ser um sinal, um aviso, uma mensagem codificada que nos conecta a outros, à humanidade e possivelmente ao divino. É uma linguagem que atravessa tempo, espaço e consciência, que continua sendo um dos mistérios mais fascinantes da experiência humana. Prepare-se para mergulhar em relatos históricos e contemporâneos, compreender padrões que se repetem globalmente e perceber como nossos sonhos podem influenciar não apenas nossa vida pessoal, mas também a realidade ao nosso redor. E ao final desta jornada, você verá que os sonhos não são apenas experiências noturnas, mas uma linguagem universal que nos conecta ao cosmos, à humanidade e ao divino de maneiras que ainda estamos apenas começando a entender. E se você acha que já descobriu tudo sobre seus sonhos, espere até conhecer as histórias e os símbolos que revelam uma dimensão invisível, poderosa e coletiva, capaz de transformar a forma como você percebe cada noite, cada sonho e cada despertar. Capítulo 1. Sonhos precognitivos e visões coletivas. Desde tempos antigos, a humanidade foi fascinada pela ideia de que os sonhos poderiam antecipar o futuro. Civilizações inteiras atribuíam aos sonhos poderes proféticos. Oráculos, xamãs, sacerdotes e sábios buscavam interpretar as visões noturnas para prever acontecimentos importantes ou guiar decisões coletivas. Hoje, embora a ciência moderna investigue o fenômeno com rigor, relatos de sonhos precognitivos continuam a intrigar e desafiar nossa compreensão. Pessoas relatam sonhos que descrevem acontecimentos futuros com detalhes impressionantes. Algumas vezes, antes que qualquer informação consciente pudesse prepará-las para aquilo que veriam. Sonhos precognitivos muitas vezes surgem como fragmentos de imagens, sensações ou emoções intensas que parecem desconectadas do cotidiano, mas que dias ou semanas depois se concretizam de forma surpreendente. A sensação é de um mecanismo interno que ultrapassa o tempo linear, como se a mente pudesse acessar informações do futuro ou sintonizar padrões que ainda não se manifestaram na realidade. Pesquisadores de psicologia e neurociência estudam essas ocorrências, mas ainda não há uma explicação definitiva. O fenômeno continua sendo um mistério profundo, indicando que os sonhos podem atuar como pontes entre o presente, o futuro e a consciência coletiva. E quando falamos em visões coletivas, o cenário se torna ainda mais fascinante. Existem registros históricos de grupos de pessoas que compartilharam experiências oníricas semelhantes, muitas vezes em contextos diferentes, distantes geograficamente, mas com temas e símbolos em comum.
Relatos de sonhos durante crises, guerras, catástrofes naturais ou eventos sociais significativos revelam padrões de percepção compartilhada, imagens de destruição, encontros com figuras enigmáticas ou alertas simbólicos surgem de forma consistente em diferentes indivíduos. É como se durante o sono estivéssemos sintonizados em uma frequência invisível, capaz de conectar consciências e transmitir informações que transcendem o individual. Esses padrões não se limitam a sonhos negativos ou assustadores. Muitas vezes, sonhos coletivos carregam mensagens de alerta, inspiração ou orientação, revelando possibilidades futuras ou sugerindo caminhos para lidar com desafios. A humanidade, mesmo sem perceber, parece acessar uma rede simbólica que vai além do eu individual. Uma linguagem que conecta todos os que sonham, refletindo não apenas experiências pessoais, mas informações que ressoam na consciência coletiva. O fenômeno dos sonhos precognitivos e visões coletivas desafia a lógica linear e convida a refletir sobre a complexidade da mente humana. Ele sugere que o sono não é apenas um estado de descanso, mas uma dimensão ativa, onde o tempo, a percepção e a consciência se entrelaçam de formas que ainda não compreendemos totalmente. Cada sonho torna-se um ponto de contato com algo maior, uma possibilidade de observar padrões, reconhecer sinais e perceber que estamos integrados a uma rede invisível que transcende espaço, cultura e história. Ao reconhecer que os sonhos podem atuar como premonições e que visões coletivas podem ocorrer em momentos críticos, abrimos caminho para entender como essas experiências se conectam com eventos sociais e globais, que será o foco do próximo capítulo. Porque se os sonhos podem nos alertar individualmente, eles também podem conter mensagens sobre mudanças maiores, que afetam grupos, sociedades e até mesmo o mundo inteiro. Capítulo 2. Como sonhos podem anunciar mudanças sociais ou eventos. Globais. Se os sonhos podem de fato atuar como premonições individuais, surge uma questão ainda mais fascinante. Será que eles também têm o poder de refletir mudanças coletivas, influenciar decisões ou anunciar acontecimentos que impactam grupos e sociedades inteiras? Ao longo da história, existem inúmeros relatos que sugerem que sonhos podem carregar mensagens simbólicas sobre eventos sociais, crises ou transformações globais, funcionando como uma espécie de radar intuitivo que capta padrões antes que eles se manifestem na realidade física. Em épocas de tensão social, guerra ou crises políticas, muitos indivíduos relataram sonhos com imagens simbólicas que dias ou semanas depois pareciam se concretizar de forma surpreendente. Estruturas desmoronando, grandes reuniões, multidões em movimento, rios turbulentos ou figuras ameaçadoras surgem como metáforas de acontecimentos futuros, e muitas vezes essas visões coletivas não são exclusivas de uma pessoa. Diferentes indivíduos de regiões distintas relatam sonhos semelhantes, carregados de temas, símbolos e emoções em comum. Pesquisadores estudam esses fenômenos sob a perspectiva de padrões emergentes, sugerindo que, durante o sono, a mente humana pode processar informações de forma integrada com o coletivo, percebendo mudanças sutis que ainda não se materializaram. Esses sonhos funcionariam como um tipo de intuição amplificada, capaz de captar tendências sociais e comportamentos humanos que, combinados, resultariam em eventos tangíveis. Em outras palavras, os sonhos não apenas refletem a vida pessoal, mas podem servir como um espelho antecipatório da realidade social. Além disso, culturas ancestrais sempre atribuíram grande importância aos sonhos coletivos como alertas ou guias para decisões comunitárias.
Tribos indígenas, sociedades antigas e religiões tradicionais viam no sonho não apenas uma experiência individual, mas um meio de comunicação com forças superiores, de interpretação de sinais que impactavam toda a comunidade. O simbolismo presente nesses sonhos, rios que transbordam, animais em movimento, figuras misteriosas, frequentemente se correlacionava com fenômenos sociais, mudanças climáticas ou movimentos de grupos humanos, reforçando a ideia de que os sonhos carregam mensagens que ultrapassam o indivíduo. No mundo contemporâneo, estudos de psicologia coletiva e análises de sonhos em larga escala confirmam padrões similares. Pessoas que registram sonhos em comunidades online frequentemente compartilham temas recorrentes ligados a mudanças sociais, crises emocionais globais ou tendências culturais emergentes. Essa ressonância coletiva sugere que nossos sonhos podem funcionar como um sensor inconsciente da humanidade, revelando alertas e insights que muitas vezes passam despercebidos pela mente desperta. Compreender essa função dos sonhos amplia a forma como percebemos nossa própria experiência onírica. Se nossos sonhos podem anunciar mudanças sociais ou eventos globais, cada imagem, cada emoção e cada símbolo pode ser uma pista sobre o mundo à nossa volta, oferecendo uma perspectiva que vai além da consciência individual. Eles nos convidam a refletir sobre padrões maiores, sobre conexões invisíveis entre indivíduos, grupos e a sociedade como um todo. E é justamente essa perspectiva que nos leva ao próximo capítulo, onde exploraremos experiências místicas e relatos de sonhos compartilhados, revelando como alguns sonhos vão além da interpretação simbólica, tocando dimensões espirituais e cósmicas que desafiam qualquer explicação convencional. Capítulo 3. Experiências místicas e relatos de sonhos. Compartilhados, ao explorar a profundidade dos sonhos, começamos a perceber que eles não são apenas produtos da mente ou reflexos de nossas experiências diárias. Algumas experiências oníricas transcendem a individualidade e adentram territórios místicos, conectando pessoas, culturas e até eras. Relatos de sonhos compartilhados surgem com uma frequência surpreendente. Diferentes indivíduos, muitas vezes sem qualquer contato entre si, relatam imagens, histórias e símbolos semelhantes. Essa ressonância sugere que há algo maior, invisível e conectado, atuando como uma ponte entre mentes, tempos e consciências. Místicos e estudiosos de tradições espirituais sempre reconheceram os sonhos como portais para dimensões que escapam à percepção cotidiana. Povos ancestrais interpretavam sonhos compartilhados como sinais do cosmos ou como mensagens dos ancestrais, acreditando que determinadas imagens oníricas carregavam informações universais que deveriam ser compreendidas por toda a comunidade. Na modernidade, esses relatos continuam, mas agora com registros mais detalhados e metodologias que permitem observar padrões recorrentes. Pessoas relatam encontros com figuras guiadoras, paisagens estranhas, situações de perigo ou encontros simbólicos que coincidem com sonhos de outros em lugares distantes, experiências que desafiam a explicação racional. O que torna esses relatos ainda mais fascinantes é que eles não se limitam a coincidências visuais. Emoções, sensações e o impacto psicológico do sonho também se repetem de forma quase idêntica. É como se a mesma história estivesse sendo vivida por diferentes pessoas, em realidades paralelas ou conectadas por uma frequência simbólica invisível. Psicólogos e estudiosos sugerem que essas experiências podem refletir o inconsciente coletivo de Jung em ação. Uma rede simbólica que conecta a humanidade por meio de arquétipos, emoções universais e imagens recorrentes.
Relatos históricos reforçam essa ideia. Na Grécia Antiga, oráculos e profetas registravam sonhos de cidadãos que, apesar de viverem em cidades diferentes, apresentavam coincidências impressionantes. Durante períodos de crise ou grandes mudanças sociais, sonhos compartilhados pareciam anunciar eventos coletivos, alertando para perigos ou oportunidades. Mesmo em tempos modernos, comunidades online dedicadas a sonhos mostram que pessoas em países distintos podem relatar experiências oníricas quase idênticas, envolvendo imagens, símbolos e até sensações físicas semelhantes. Essas experiências místicas e relatos de sonhos compartilhados revelam algo essencial. Os sonhos funcionam como um canal de comunicação entre o individual e o coletivo, entre a consciência e o que poderíamos chamar de dimensão espiritual ou cósmica. Eles nos convidam a reconhecer que nossa mente não está isolada. Ela faz parte de uma rede invisível que conecta vidas, histórias e até eventos futuros. Cada sonho compartilhado, cada símbolo repetido e cada emoção recorrente podem ser interpretados como pistas de uma linguagem universal, uma codificação silenciosa que transcende tempo, espaço e cultura. Compreender essas experiências nos prepara para explorar a próxima dimensão. Como podemos utilizar essa percepção para guiar nossa vida, reconhecendo que os sonhos, mesmo quando não totalmente compreendidos, oferecem insights poderosos sobre caminhos pessoais e coletivos. No próximo capítulo, discutiremos técnicas espirituais para usar os sonhos como guia de vida, aproximando o indivíduo da consciência universal que pulsa por trás de cada experiência noturna. Capítulo 4. Como usar os sonhos como guia. Divida-se, ao longo desta série, aprendemos que os sonhos podem ser símbolos universais, mensagens precognitivas ou experiências compartilhadas. Surge naturalmente a pergunta: como podemos usar essas experiências para orientar nossas vidas? Embora não se trate de seguir um passo a passo, compreender o papel dos sonhos como guias pode transformar a forma como percebemos nossas decisões, emoções e caminhos. A primeira percepção fundamental é que os sonhos oferecem informações sobre nossa mente, emoções e intuição. Ao observar padrões recorrentes, emoções intensas ou símbolos que se repetem, é possível identificar áreas da vida que merecem atenção. Um sonho recorrente sobre queda, por exemplo, pode indicar medo de perda ou insegurança diante de mudanças iminentes. Sonhos de voo podem refletir desejo de liberdade, expansão ou coragem para explorar novos horizontes. Cada imagem carrega potenciais significados que dialogam com nossa realidade desperta, ajudando a iluminar escolhas, perspectivas e prioridades. Além disso, sonhos compartilhados ou simbólicos frequentemente refletem temas coletivos ou universais, oferecendo uma dimensão mais ampla de compreensão. Um sonho que evoca perigo ou catástrofe, quando interpretado dentro de padrões globais, pode apontar tendências sociais ou alertas sutis sobre eventos coletivos. Perceber essas ressonâncias permite que o indivíduo entenda sua própria experiência no contexto de algo maior, conectando decisões pessoais a percepções mais amplas sobre o mundo ao redor. Outro aspecto importante é reconhecer o valor intuitivo dos sonhos. Mesmo sem saber decodificar cada símbolo, a experiência onírica desperta sentimentos, ideias ou insights que podem orientar atitudes, escolhas ou reflexões durante o dia. A mente subconsciente trabalha em segundo plano, oferecendo pistas através de imagens, metáforas e emoções que não estão imediatamente disponíveis à consciência. Observando e refletindo sobre essas pistas, é possível desenvolver uma sensibilidade maior à própria intuição,
utilizando os sonhos como um guia silencioso, mas poderoso, para decisões e caminhos de vida. Também é possível perceber que os sonhos funcionam como um registro simbólico das experiências internas e externas, conectando emoções, situações cotidianas e desejos mais profundos. Ao interpretar padrões, o indivíduo aprende a reconhecer temas recorrentes e sinais sutis, permitindo compreender melhor conflitos internos, necessidades de mudança e oportunidades de crescimento. A chave está em perceber os sonhos como uma linguagem simbólica que traduz sentimentos e experiências em imagens, metáforas e narrativas, oferecendo insights sobre como alinhar a vida às próprias prioridades e propósitos. Por fim, reconhecer os sonhos como guias implica também em respeitar o seu mistério. Nem todos os símbolos serão imediatamente compreendidos, e nem todas as experiências oníricas terão respostas claras. No entanto, essa própria incerteza é parte da conexão entre o individual e o coletivo, entre mente e universo. Os sonhos oferecem um canal de orientação, reflexão e compreensão, funcionando como uma bússola simbólica que nos conecta à intuição, à consciência coletiva e ao que muitos chamam de dimensão espiritual. No capítulo final da parte 3, concluiremos nossa jornada explorando os sonhos como uma linguagem universal entre nós e o divino, revelando como cada experiência noturna se integra a algo maior e eterno, e deixando uma reflexão poderosa sobre o significado profundo de sonhar. Capítulo 5. Conclusão. Os sonhos como linguagem universal entre nós e o divino. Ao longo desta série, exploramos o fascinante universo dos sonhos. Descobrimos que eles não são meros produtos da mente ou reflexos do cotidiano, mas sim portais para dimensões mais amplas, onde a mente individual, o inconsciente coletivo e o divino parecem se entrelaçar. Aprendemos que sonhos podem ser símbolos universais, premonições, experiências compartilhadas, e que cada imagem, emoção ou narrativa carrega potenciais mensagens que ultrapassam o pessoal e se conectam ao coletivo. Chegamos agora à essência dessa jornada. Os sonhos funcionam como uma linguagem universal, uma forma de comunicação que atravessa culturas, tempos e consciências. Eles conectam cada indivíduo não apenas a si mesmo, mas a uma rede invisível que une toda a humanidade e talvez o próprio cosmos. Cada sonho é uma frase dessa linguagem silenciosa, um fragmento de conhecimento ou orientação, um convite à reflexão sobre nossa vida, nossas escolhas e nossa conexão com o mundo ao nosso redor. Quando percebemos essa linguagem universal, os sonhos deixam de ser experiências isoladas e passam a se tornar instrumentos de compreensão e conexão. Eles podem nos alertar sobre perigos, revelar caminhos, despertar intuições e nos mostrar padrões que ultrapassam a mente consciente. Os símbolos que surgem noite após noite, as emoções que permanecem ao acordar e até mesmo os sonhos compartilhados com outras pessoas, todos contribuem para esse diálogo silencioso que parece ligar o humano ao divino. Além disso, essa perspectiva revela que o divino, o universo ou a consciência superior podem estar nos comunicando através de sonhos, utilizando imagens, metáforas e padrões que falam diretamente à nossa intuição. Ao refletir sobre esses sinais, compreendemos que cada experiência onírica tem múltiplas camadas de significado, pessoal, coletivo e espiritual. É como se, a cada noite, participássemos de uma rede invisível de comunicação cósmica, na qual cada sonho é um elo, uma mensagem ou uma peça de um grande mosaico universal.
E é exatamente essa sensação de conexão que torna os sonhos tão poderosos e transformadores. Eles nos convidam a olhar para dentro e para fora simultaneamente, a perceber que nossa vida individual está entrelaçada com a consciência coletiva, com padrões que atravessam gerações, e que cada imagem onírica pode conter insights valiosos sobre o presente e o futuro. Mais do que simples reflexos da mente, os sonhos são guias sutis, mensageiros silenciosos, fragmentos de uma linguagem que nos conecta ao que há de maior em nós e ao que transcende nossa percepção cotidiana. Agora quero que você reflita. Quantos sinais você deixou passar despercebidos? Quantos sonhos poderiam ter oferecido respostas, alertas ou insights sobre sua própria vida ou sobre o mundo ao seu redor? A jornada que iniciamos com esta série termina aqui, mas a linguagem dos sonhos continua a se revelar todas as noites, esperando que você observe, reflita e se conecte. Se esta série despertou sua curiosidade e mistério, compartilhe suas experiências, comente seus sonhos mais marcantes e continue acompanhando nosso canal. Porque entender a linguagem universal dos sonhos é apenas o começo de uma jornada infinita, onde cada noite guarda o potencial de nos aproximar do divino, do universo e de nós mesmos.